venho apresentar um livro escrito em 1976 chamado A Dificuldade e escrito, por acaso lembro perfeitamente, no mês de agosto, na Póvoa de Varzim. Está dividido em 3 partes. Isso agora não nos interessa. O que nos interessa é que eu vou ler simplesmente os 2 últimos textos do livro, isto é, os 2 últimos textos da 3ª parte. E para mostrar que a minha necessidade de eu ter passado de poesia para a linguagem poética, ou para a poética, era qualquer coisa que vinha quase do começo da minha escrita, ou da minha obra. Reparem, eu comecei a escrever em 68, estou agora em 76, nem sequer passado 8 anos de ter começado, e compreendia que qualquer coisa que estava mal, isto é, que tinha que aceitar que realmente aquilo que eu fazia não era poesia, e que tinha que mudar. E mudei. E, aliás, quando eu escolhi a linguagem poética ou poética, e mesmo o poeticismo, aconteceu a mesma coisa. O poeticismo foi quando eu descobri que eu já não poderia considerar-me como os americanos consideravam naquela altura, ou para a minha geração, pós-modernistas, porque eu sentia que já o pós-modernismo naquela altura estava a ser completamente transfigurado naquilo que era pós-modernismo e o seu contrário. Já não queria dizer absolutamente nada. E então eu tive que escolher também, pode-se dizer, mas que estupidez, ou que mania, quer dizer, fazer, como é que se diz, uma época para uma ópera ou para um indivíduo. Nós temos que fazer qualquer coisa para sobreviver e para tentar explicar aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Por conseguinte, eu preferi escolher o poeticismo, porque realmente pós-modernismo já não dava. Queria dizer tudo. E por conseguinte, não valia a pena eu considerar-me um pós-modernista. Eu aprendi o pós-modernismo com um grande intelectual americano que faleceu há 3 ou 4 anos, que foi com o William Vespenus. No meu romance contemporâneo até aparece lá o nome dele num dos últimos textos. Aí sim, era realmente pós-modernismo. Depois, a partir daí, foi tudo aquilo que nós quisemos. Hoje, francamente, nem sei o que é que eles chamam esta época. Não sei se há nome. Para mim há. O poeticismo, a época poética e o resto é paleio de chacha. Logo, este livro é interessante porque já mostra, só pelo título, a dificuldade. Não vou perder mais tempo, vou ler então os 2 últimos textos. Escritos, posso já dizer, em 25 de 8 de 1976. Espanto-me cada vez mais com a dificuldade que sinto quando quero escrever palavras e ser sobre a sensibilidade contemporânea. Travo uma autêntica batalha para reter os sentidos e as palavras que teimam em fugir e desaparecer. Suo e enlouqueço, cada verso saindo diferente do verso dos outros, esses poetas benditos que em vão tento imitar para me salvar da morte. Terrível a aprendizagem quando se é ignorante. Decalco o previsível e o já feito. Leio poéticas que ontem e ainda hoje fazem a lei da arte nervosa. Como um aluno atento, começo a cópia do artefacto para que possa sentir, no fim, um orgulho de mestre. Mas não consigo. A minha rebelião interior
impede-me de não ser eu. Escabujo como um criminoso e só atinjo a fímbria ridícula da sinceridade que outros souberam tão bem ou tão mal descrever. Será um suicídio querer sair de mim e efigiar a moda que traz recompensas e sucessos e honra? Sinto-me verdadeiramente, isto é, sem sentir, o mais jovem homem de toda a terra vermelha. Só o corpo me engana e se engana, impondo rugas e gordura à ideia que fazemos da beleza virgem. Quisera conhecer a linguagem da estupidez senil que acompanha a velhice das suadas células. Este desfazamento vira-me cada vez mais para dentro, quando o meu desejo, confesso, era viver o fora. Saber o gosto de outra pele e de outro universo. Reter num mim mitológico a razão e a sensibilidade que a minha Odisseia não poderá jamais catalogar. Conter o mistério de ser outro escondido debaixo desta aparência datada de homem nascido que vai morrer. Como deixar de ser eu para novamente existir no espelho que traduz a fome de uma mudança radical? Preso na ancestral memória que viu o sol longínquo perecer e depois rejuvenescer para queimar a terra e enganar os homens com uma luz que seduz o enigma. 25/8/76. O último poema, como estou a perceber, os poemas nem sequer têm títulos. O último poema do livro. Todo o livro é um pretexto para procurar companhia. Escolho-te a ti, leitor, para que o diálogo possível irrompa como uma necessidade irrefutável e útil. Aqui tens um poema que se constrói com a destruição de leis poéticas e de hábitos enraizados na estesia. Não te iludas. A decepção é uma parte muito importante da conquista que obtiveres com a leitura atenta deste livro. Por isso atiço em ti a ousadia e o desconforto moderno, para que me saibas ler, criando-me e sujando-me de ideias que nunca foram minhas, nem pretendo perfilhar. A ti, também, a responsabilidade de uma poesia incapaz de transgredir a regra e o tempo, pão que tens que comer. Possas ao menos gozar-me como um devasso sobre a vítima que pede e anseia por sangue e cansaço no seio materno. Sei que é difícil seguir as pistas e descobrir o fim no sentido que paira e reluz nestas páginas esquecidas. Mas só o esforço poderá compensar a tua
temerosa luta contra tudo e contra todos, inclusive contra ti próprio. O homem a bater para que o outro homem nasça das cinzas e possa viver em ti um sonho de pureza e de real ameno. A minha vida é um inútil a repetir, um anelo de futuro sem negar o passado que o exigiu nos seus falhanços, um medo e uma sombra. Sobretudo agora que escrevo este poema eivado de mediocridade e de inteligência. Não a minha, que é escassa e se perde nos jogos diários, mas a tua, leitor, de sevícias e de prazeres e cásticos. As nossas vidas desossadas e desangradas e fétidas. Tínhamos a coragem timorata de o dizer, unidas agora através deste livro que não compromete ninguém. Como um sumptuoso casal assexual e vergonhoso, lemos comovidos o trágico destino que nos empobrece a vista e paira solenemente nos arremessos selvagens do desejo. Possas tu abrir-me como se abre um fruto amadurecido. Dentro, no lugar da semente que é já promessa de vida, verás que nada é idêntico ao que pensaste assistir quando, pela primeira vez, abriste as páginas desertas. Um livro de poemas não é mais que um sublime acordo. 25/8/76. Estão a ver que já em 76 eu estava a escrever sem saber livros poéticos, isto é, eu falo do livro e eu não digo este poema que seria um poema que faziam os poetas que juntavam poemas para formarem uma espécie de antologia, ou então um livro com a melhor produção da altura, aqueles textos que eles achavam mais interessantes para colocar num livro. Não, quer dizer, eu escrevia, como sempre escrevia, livros de poemas, ou livros de poesia, ou depois livros poéticos. Isto é, a ideia que eu tinha era de que aquilo era um livro. É tal quando eu falo de que os livros são, em certo sentido, narrativos. Isto é um livro, era como se fosse um romance, isto é, eles têm um princípio, um meio e um começo. Aliás, em relação ao meio, há um texto que não sei se alguma vez eu li ou apresentei, em que eu mostro o paradoxo do que é um livro. Talvez ande por aí no YouTube esse vídeo, não faço a mínima ideia, mas seria interessante vocês, não sei, eu acho que está num dos livros da trilogia poética, esse texto, que talvez fosse interessante, a ideia, eu decomponho completamente, ou desorganizo completamente a ideia que nós no Ocidente fazemos do que é o livro, para mostrar que um livro é constituído da parte final do livro anterior e da parte do começo do livro que vai seguir-se. Até nisso é narrativo, quer dizer, eu sei que os livros vão seguir aos livros. Bom, chega, e o que é interessante é que está a chover, mas é uma chuva que não serve para nada, para dizer a verdade, porque isto nem sequer para a relva, isto se atingir meio centímetro da terra já não é mau, mas em agosto não se pode pedir mais, já é muito bom.